Just gonna flow with our program. Up next we have our mother. Just keep going. We have her. Hotspot choir, be ready. Imumuoro Paftain ile tuwe ni Yesu matuki Mumuoro Paftain le matuki ni Yesu Personale o passeio. Eu vou ir no Sussuan. No Sussuan que é eu vou ter. Eu lava na Osavali mano Beatriz Luti. O telefe filava se melhor. Eu a oita fata se ba. Laula amaluto toi mama pa na ia. Unive Telegope se upo falo em ficar Unive o io se falo Sirion falo saya te Unive foi ele faz falo o sapo e faz na luto Unive o io se falo lava e meu so se sabe ni outro nível de o nível foi ele foi ao nei vai se ele me utifia um mau ele se tá mais esse foi ao nível falou tá ele até ele ainda você não te foi lá no fim da noite nível e man via la malanga Bob love you so much with all my heart I love you e man via sabia amen